Olá, amigos queridos! Vamos lá? Mais um encontro para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E já vimos lá do início do capítulo que pobre de espírito não é a pessoa pobre que não tem recurso para se manter. Pobre de espírito não é aquele que não sabe de nada, que não tem conhecimento. Pobre de espírito, que se diz aqui no Evangelho, é aquele que sabe que tem muito e muito que aprender. Todos nós que estamos buscando o conhecimento, aqui na base ali do Evangelho de Jesus, né? Segundo o Espiritismo, a visão espírita, estamos nos colocando como pessoas que precisam aprender alguma coisa. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que ninguém sabe tanto que não há mais nada que possa aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tenha o que ensinar. E isso eu carrego para a vida toda, porque por vezes nós aprendemos com pessoas que nem nos dirigem a palavra. Não conhecemos, não é que não dirigem a palavra porque estão bravas, irritadas conosco, não é isso. Nós não as conhecemos, mas estamos passando e de repente vemos uma atitude que nos serve de aprendizado, uma atitude boa, ou uma atitude não boa, que também nos serve de aprendizado, para que não repitamos, que não a reproduzamos, né? Não façamos igual. Então, pobres de espíritos, é isso, é estarmos ali, buscando, sabendo que em todos os campos, no campo intelectual, cognitivo, no campo de artes, eu sou apaixonada pelo artesanato. Por mim, assim, eu fico desde a hora que acordo até a hora de dormir, criando. Não faço porque o tempo não dá, não. A gente tem que fazer também o que é necessário, né? Os afazeres. Mas sempre temos o que aprender. E isso é muito bom. Pobre daquele que diz, já sei tudo, não tenho mais nada, para que eu vou ouvir isso? Nem que seja para discordar, é preciso ouvir, porque aí estamos prestando atenção. Estamos buscando pela memória aquilo que já ouvimos a respeito do assunto, né? Bem, nós paramos nossa leitura aqui, terminamos o item 5 desse capítulo e vamos iniciar aqui o item 6, né? Que estava falando ali dos ensinamentos no item 5, os ensinamentos que os fariseus tinham, e eles, né, o que cuidavam da lei, e aí cobravam também aquelas mudanças, aqueles hábitos físicos, não a mudança interna da pessoa, lavar a mão para comer, essas coisas que se buscava ali na época de Cristo, colocar como se fosse ordens divinas, né? E não o ser melhor do que eu fui ontem, não fazer ao outro que gostaria que fizesse comigo. Então, é disso que estava falando. Aí vamos ver agora o que quer nos dizer esse item 6, já que sabemos que Jesus nos fala aqui da humildade. Aquele que carrega o egoísmo e o orgulho jamais vai dizer sei que nada sei, tenho muito que aprender.
certo? Então vamos lá. Na última frase do item 5 está assim: porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Então vem falando exatamente da humildade, né? Item 6. Esses ensinamentos são de acordo com o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. O que ele quer nos dizer aqui? Que o conhecimento, das coisas do mundo, por vezes dá a falsa sensação de sermos pessoas infalíveis. Ai, porque eu estudei, porque eu fiz faculdade disso, porque eu sei a respeito daquilo, eu sou infalível. Cuidado. Se por algum motivo, alguma vez, ou se de vez em quando isso passa pela cabeça de quem está aqui ouvindo, cuidado. Por quê? Porque é necessário que a gente se veja como uma criança que está tentando ali aprender e sabendo que tem tanto a aprender, porque senão estamos tendo a presunção de acharmos que somos os melhores, os bambambãs, os sábios, o infalível, o dono da verdade. E pobre de espírito é aquele que busca pelo aprendizado, Então é humildade, é dizer assim: nossa, graças a Deus sei muito mais que o ano passado, pois até o ano passado eu tinha estudado bem pouquinho ainda. E agora estou me esforçando para buscar mais conhecimentos. Ótimo! É isso que Deus espera de nós e o que nós devemos esperar de nós também. É um pouquinho a cada dia. Não dizer assim: nossa, já li todas as obras. Já li, não falei eu estudei, mas eu não li também não. É exemplo, tá? Não li todas as obras básicas ainda não. Mas um dia, se Deus assim me consentir, a gente chegar lá. Então eu falo assim: eu estudei todas as obras, não tem mais nada que aprender. Sempre temos, porque o próprio Evangelho, cada vez que lemos, eu pelo menos sou assim, cada vez que eu leio, eu descubro algo novo em algo que eu já li várias vezes. Porque um dia nunca é igual ao outro. E a minha condição de entendimento nunca é igual também, A gente vai sempre despertando, desvendando, tirando esse véuzinho aos pouquinhos. Então, quando a gente lê o que leu lá no ano passado, a gente consegue compreender um pouquinho mais do que compreendeu no ano passado. Bom, o mesmo pensamento fundamental se encontra neste outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e também neste. Todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e mais poderosos na terra. É que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza do céu, e não se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia a grandeza na terra, e que não se leva, a riqueza, os títulos, a glória e a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos.
infelizes, que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois vêm, acima deles, resplandecentes de glória, aqueles a quem humilharam na terra. É isso. As vestes, né? Aqui se refere ao corpo físico que fica aqui neste planeta quando desencarnamos. São as vestes, né? Que nem mesmo suas roupas, a roupa do nosso espírito é a nossa veste, o nosso corpo, nem isso levamos. E chegamos lá na pátria espiritual sem levar toda a riqueza que eu acumulei em casas, apartamentos, que mais? Nossa, tudo aí que for material, né? E que por vezes vai saber a que custo conseguiu isso, deixando ali de estar ao lado da família. Ai, tá, vou trabalhar, porque eu preciso ter muitas coisas, muitas posses para deixar para os filhos. Por vezes, se tiver que chegar à mão dos filhos, chegará, senão vai sumir, vai espairecer antes que chegue. Porque nada é acontecido se não for da vontade do Pai. Todos os títulos, a nobreza, tudo isso fica. E já os primeiros a que se refere são aqueles que tinham boas virtudes, que eram humildes e que faziam a caridade, não dando coisas materiais também. Por vezes um tempinho para conversar com aquele que está acamado e não pode sair, com aquele outro que está num asilo, num orfanato, ou com seus próprios parentes dentro da sua própria casa, sem ter que se locomover, de ouvir, de escutar, de estar atento, de dar um abraço, de dizer eu te amo, de abençoar, né? Então é isso que ele vem nos colocando e temos que nos atentar, né? Nos atentarmos para a necessidade real daquilo que podemos levar, né, para esse mundo aí. E não coisas que nem sempre nem sempre usamos aqui mesmo, no mundo encarnado. Eu estava procurando ali como colocar isso de uma forma simples, mas é bem isso. Por vezes compramos coisas, roupas, objetos que ficam entulhando, para nada serve, né? E deixamos de lado aquilo que realmente precisávamos adquirir, que é o conhecimento, que é os ensinamentos que Jesus nos trouxe, se fazendo homem, reencarnando aqui na Terra, para que pudéssemos aprender. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio, o das encarnações sucessivas, nas quais aqueles que foram mais elevados em uma existência terrena são rebaixados à última categoria na existência seguinte, caso não tenham sido dominados pelo orgulho e ambição. Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde, o mais modesto, pois Deus saberá vos dar o lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. É isso. Então, mostra que nós temos várias encarnações. Nós não temos só essa aqui. É só essa encarnação que eu tenho. Não. E se eu tenho várias encarnações, se nessa eu estou numa condição de comando, de superioridade, entre aspas, essa superioridade,
pois somos todos irmãos e iguais, porém nascem com condições diferentes. Se tenho ali mais condições de conseguir meu estudo e as coisas que necessito para viver aqui, para estagiar aqui na Terra, aí eu vou ter que passar por outras provas. Então eu estou nessa condição, eu vou passar maravilhosamente minha encarnação. Tá. E aquela prova da miséria? Pode ser que na próxima eu venha com ela, ali correndo atrás para conseguir um grãozinho de feijão e um de arroz, um pãozinho, conseguir que a caridade de alguém venha me nutrir os meus filhos amados, nutrir a família, sabe? Então tem tudo isso que pode acontecer e por isso precisamos muito, muito sabermos que nós temos que buscar o que realmente importa. Por isso o tema, todo aquele que se eleva será rebaixado. É o tema desse item que estamos lendo nesse momento. Não temos de forma alguma, em momento algum, que querermos ser mais que o outro. Não temos, não podemos e não devemos. Devemos usar a nossa inteligência não para sermos arrogantes a ponto de não enxergarmos nada à nossa frente, a não ser o próprio umbigo, mas devemos usá-la para angariar conhecimentos e como auxiliar o próximo. Auxílio que por vezes é necessário que seja material e muitas das vezes através de uma palavra, de um abraço, de um afeto, de um ensinamento, né? Então, meus amigos, por hoje nós terminamos esse item, né? Que nós estávamos lendo no estudo anterior, que todo aquele que se eleva será rebaixado. E no próximo iremos ver mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Quais serão, né, esses mistérios que são ocultos a todo aquele que é sábio e prudente? Não é isso? Então, fiquem com Deus, tenham aí ótimos dias pela frente com a bênção do Pai. Até breve.